Esse início de trabalho eu sempre tenho uma fala de agradecimento. E esse agradecimento é assim para essa equipe de trabalho. Fico muito grato assim por cada elemento, pelo trabalho que dedicam. Mas cada elemento tem que lembrar assim que ele precisa ir atualizando na maneira de trabalhar, no toque. A gente vai observando assim que quando uma pessoa está um pouco descuidada, o jeito que usa o teclado, o jeito que toca uma campainha. Então esse jeito repercute. E isso fica bem claro assim quando uma pessoa tem um animal, o jeito que ele atua com aquele animal, o animal aproxima, e também o jeito que uma outra pessoa atua, o animal repele, o animal esconde daquela pessoa. Os instrumentos de trabalho é a mesma coisa. Para sempre tê-los em harmonia, a pessoa sempre precisa de ir atualizando e percebendo-se também a maneira que ela está usando para trabalhar. Cada elemento tem que ficar muito atento com ele mesmo. É bem sério assim quando a gente ouve uma pessoa que trabalhou muitas décadas, depois ele fala que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. Não é tudo igual, porque a gente observa o sol de manhã. Todos os dias ele está num ângulo diferente. Não tem tudo igual na vida de cada um. Se a pessoa fala assim, dentro dela parou de ter o crescimento, o desenvolvimento. E nós temos que termos dentro de nós uma coisa bem importante assim, de saber que nós temos que ter uma utilidade. E essa utilidade não é só para as pessoas de fora, é para nós mesmos. Esse trabalho de ir nos percebendo. O nosso trabalho precisa de desenvolver esta condição de ir percebendo e de saber que nós precisamos de ter uma utilidade para nós mesmos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Ferramenta Torcida. E é muito importante a pessoa lembrar assim que nós temos um cérebro e esse cérebro é dividido. Tem o cérebro que cuida da parte da matéria grosseira e o cérebro que cuida da parte espiritual. A nossa caminhada na matéria grosseira teria que ser um equilíbrio. A pessoa receber as informações, as instruções da parte espiritual e colocar na parte da matéria grosseira. Esse trabalho a pessoa tem que lembrar assim. Com o desvirtuamento, com o desenvolvimento, com a sobrecarga do cérebro, a pessoa esqueceu da parte espiritual. E é bem importante a pessoa lembrar assim que a nossa vida, ela é espiritual. Quando a criança se encontra na barriga da mãe, a mãe está fazendo um esforço. Isso é, anteriormente e hoje algumas mulheres prestimosas ainda fazem assim um trabalho ter o merecimento de vir uma criança com ela, uma criança sadia. Então esse trabalho elas sempre fizeram e pedir ao Criador um filho sadio, um filho bom, amigo dos pais, um filho bom que torna-se um homem trabalhador, procura compreender os ensinos do Criador. Devido a isso, cada um tem que lembrar que a vida é espiritual e que a importância que o espírito humano tem na matéria grosseira é transformar. E essa transformação a gente vai observando assim, quando possibilita o cérebro que recebe as impressões da parte espiritual atuarem, então aquela pessoa atua de maneira diferente. No caso de uma mulher, a gente vai observando assim a delicadeza nas funções, a firmeza, aquelas que têm filhos, na formação daqueles filhos. Então existe um equilíbrio. A mesma coisa acontece com o homem, que possibilita que o seu cerebelo receba as orientações espirituais. Então o que ele faz? Ele desenvolve costumes bons. Ele não tumultua o ambiente da moradia. Por ele entrar na formação daqueles filhos com o recurso, não quer dizer que ele se encontra numa condição superior. Então existe um equilíbrio, um mutualismo, sempre nesta condição muito importante de um trabalhando para o outro
e assim ir apresentando um desenvolvimento e desenvolvendo uma harmonia e desenvolvendo uma amizade. A ferramenta torcida. Nós vamos observando assim, na nossa caminhada, que os chamados místicos, os fanáticos, os fantasistas, eles são mais nocivos do que aquelas pessoas com raciocínio. E no caso assim do místico, a gente vai observando que ele rompe uma barreira e ele, através dessas chamadas meditações, vai trazendo algumas informações. E essas informações são sempre prejudiciais, e o primeiro a ficar prejudicado é ele mesmo. E os segundos que ficarão prejudicados são aqueles que dão ouvido. Porque nós sabemos assim que a pessoa dedicar a vida dela em corresponder, no caso daquela senhora que fazer a manutenção da harmonia daquele lar, orientar direito os filhos, no caso daquele homem, fazer um esforço para trazer o recurso para dentro da moradia. É muito mais trabalhoso conviver no ambiente de trabalho, ir para o ambiente de trabalho, voltar para a moradia, do que entrar na condição do místico, naquela condição de meditação. Os fanáticos também apresentam um problema para a sociedade. Eles julgam assim que eles são corretos. E devido a isso as outras pessoas ficam sem serem valorizadas. E nós sabemos que cada pessoa tem uma importância e cada um tem uma responsabilidade e cada um tem que fazer muito esforço para conhecer aquele ensino que é dito, quem és tu? Esse ensino, o ser humano tem que fazer esforço durante o período da sua existência de saber a procedência que ele vem e o procedimento que precisa de ter para ter o desenvolvimento, para conhecer os ensinos. Como a nossa vida é espiritual e nós nos encontramos na matéria grosseira por um período. Devido a isso, nós temos que sabermos aquela condição muito importante para onde vamos retornar. A falta de compreensão dos ensinos faz com que muitos acham assim que Jesus não quis descer da cruz. Essa vaidade de achar assim que Jesus não desceu da cruz porque não quis, e que ele, depois que eles veem que não pode mesmo descer da cruz com o corpo de matéria grosseira, então inventam que ele ressuscitou com o corpo de matéria grosseira. Se ele ressuscitou com o corpo de matéria grosseira, ele podia então ter vindo com o corpo de matéria grosseira para a matéria grosseira. Não precisaria ter passado pelo processo da gestação, pelo processo do parto. Essa compreensão cada um tem que tirar de dentro dele. A indolência e ser bem coerente. Se ele não veio com o corpo de matéria grosseira, como pode então ressuscitar com o corpo de matéria grosseira? Essa naturalidade, a pessoa tem que saber que no final ele teve que fazer um sacrifício para vir para a matéria grosseira, para possibilitar as informações, as instruções para os espíritos humanos poderem terem de volta o caminho para o paraíso. A compreensão dos ensinos é um esforço, e nós temos que fazer um esforço maior para tirar de dentro de nós a acomodação e as tradições. É bem simples, porque se tivesse alguma tradição correta, se algum conceito que nós recebemos estivesse correto, naquele lugar, naquela localidade, que o conceito estivesse correto, aquele povo estaria mais desenvolvido. Muitas pessoas hoje julgam assim que através do desenvolvimento das máquinas, máquinas de comunicação, máquinas de tirar fotografias, fazer outro tipo de observações, de constatação, máquinas que separam as moléculas, então acham assim que existe um desenvolvimento. A pessoa que trabalha com máquinas, seja um mecânico, seja em qualquer outro lugar, ele sabe que a máquina apresenta defeito.
Os instrumentos que uma dona de casa usa na sua cozinha apresentam defeitos. Tanto é que existem os lugares chamada assistência técnica. A acomodação da pessoa não querer ver como ela se encontra com ela mesma e o costume que ela está desenvolvendo através da alimentação errada, dos pensamentos errados e de muitas outras coisas. Então ela julga que agora uma máquina vai fazer uma avaliação de como ela se encontra. Isso é um trabalho da personalidade. E a personalidade é bem interessante, porque ela não precisa de ser verdadeira. Apresenta-se como verdadeira. Então a ferramenta torcida é esta condição, é um trabalho de degradação. E é bem interessante, porque toda época da vida de uma pessoa, a criancinha de meses, ela apresenta um desenvolvimento e ela é vista, e aquele adulto que está vendo-a pergunta a idade daquela criança. Depois a criança maior, já no período de escola, aquele adulto a vendo, outro adulto vai perguntar a idade daquela criança. Toda época, nós temos a referência do nosso comportamento, como nós somos na idade em que nós estamos nos apresentando. Um homem tem uma responsabilidade naquela empresa ou junto a um órgão público e ele conversa com outra pessoa sobre a responsabilidade que ele tem. Aquela pessoa pergunta para ele a idade dele. É bem interessante, porque dentro de nós, a nossa vida é pautada conforme nós estamos caminhando, conforme nós estamos nos apresentando. Não precisa de ser verdadeiro, mas a personalidade faz questão de apresentar-se como se fosse. Então esse descuido, a pessoa precisa de lembrar do princípio da sua existência na chegada desta matéria grosseira, que é a sua mãe, os seus familiares ali, o pai e a mãe, pedindo sempre uma harmonia naquele período. Se uma ou outra pessoa não fez isto, uma mulher ou outra mulher não fez isto com os filhos dela, mas se ela conversa com uma tia, com a mãe, com uma outra conhecida, esta conhecida vai falar que sempre fez isso. E depois nós sabemos assim que anteriormente os tutores sempre faziam um tipo de oração, um tipo de pedido de agradecimento para o Criador, para aquele alimento que estava recebendo, para que os filhos fossem para suas responsabilidades, para que voltassem de acordo com como precisariam de voltar. Então a vida é espiritual. Então se hoje as pessoas não estão tendo um comportamento assim, isso é um trabalho individual. Porque nós sabemos que, independente de qualquer coisa, quando apresenta uma situação difícil, a pessoa sempre roga para o Criador. Se ela quer um momento bom para a sua vida, nós ouvimos e vemos também as pessoas falarem de justiça. Estão sempre querendo justiça. Mas para uma pessoa receber justiça, ela tem que ter tido um comportamento coerente. A maneira que nós temos para nos tornarmos coerentes é estudando o livro Na Luz da Verdade. Isso é bem simples e bem prático assim, porque para a pessoa perceber-se, ela tem que levantar mais cedo. E nós temos que levantarmos mais cedo um pouco do que o movimento da moradia. E a vida é sempre individual. E é muito importante a pessoa ir observando assim nos familiares, né? Porque os familiares a gente sempre segue décadas e mais décadas. Quer dizer, o irmão do pai, o irmão da mãe, o conhecido do pai, a conhecida da mãe. Então a gente vai observando a vida e vamos confirmando assim, que aqueles que se encontram sempre voltados em aprimorarem, porque tem uma diferença muito grande, aqueles que folheiam um estudo e aqueles que aprimoram naquele estudo. O livro Na Luz da Verdade, ele é para ser aprofundado, porque nós vamos compreendendo assim, através da sequência dos estudos,
que se tivéssemos a condição de compreender um parágrafo, nossa vida teria uma mudança muito acentuada, porque nós vamos mudar a nossa irradiação, nós vamos mudar a nossa frequência, então nós teremos uma elevação. De período em período, nós sabemos assim que os ensinos que o Criador instituiu na criação, eles são auxílios para que nós possamos mudar a fase. Nós sabemos assim que os ensinos que o Criador instituiu na criação são ensinos para que nós mudemos as fases que a criação apresenta. Muitos acham assim que não tem o juízo final, que todas essas catástrofes que a gente vê, que vem acentuando, sempre aconteceram, mas anteriormente as pessoas se encontravam mais ligadas à luz e perceberiam-se que era uma calamidade. Nós sabemos que para aquelas pessoas que passaram por aquela situação, aquilo foi muito sério. Muitos acham assim que aquilo não tem importância, mas nós vamos confirmando assim que há algumas décadas aconteciam fatos distantes da nossa moradia. Então a gente ficava mais tranquilo. Esses fatos eram distantes e muitas vezes não conheciam pessoas que passavam por aquelas situações. Hoje nós conhecemos pessoas que passam por situações e que muitas situações já se encontram próximas à nossa moradia. Quando as coisas aproximam da nossa moradia, nós vemos assim que também pode entrar na nossa moradia os transtornos, os desesperos, a falta da saúde e muitas outras consequências. Encontrar-se numa condição de seguro, de ligado à luz, é um trabalho individual e a própria pessoa é que tem que ver o procedimento que ela precisa de ter. Quando uma pessoa tem muita facilidade de falar de outra, do comportamento de outra, e sempre achando assim que ela pode fazer observações que incriminam a outra pessoa. Mas se observarmos assim, nós vamos confirmar assim na casa de um irmão, na própria casa da pessoa. A gente vê que tem um filho, que tem uma filha, que tem comportamentos que assemelham aquele comportamento que nós condenávamos. Cuidar de si próprio é um trabalho bem interessante, mas é a vida toda. E é bem importante, porque a nossa atenção está sempre voltada para fora. Mas nós temos que ter um tempo de voltar a nossa atenção para nós mesmos, de ir percebendo como nós nos encontramos, como nós estamos nos apresentando, o tipo do alimento que nós recebemos, a importância daquele alimento, o bem-estar, que o corpo agradece quando a gente recebe um alimento de acordo. Então tem essas importâncias. Tem alimentos que nós recebemos, que nós ingerimos e nós ficamos muito agradecidos, porque o nosso corpo necessitava daquele alimento. Isso é bem importante cada um perceber. É mais interessante ainda porque isso acontece para todos, mas acontecia e acontece ainda para as mulheres que estão gestando, ficavam mais perceptíveis. Então aquele alimento que se dava o nome de vontade de alimentá-lo, é justamente aquele alimento tem determinadas propriedades para aquele corpo, aquelas propriedades estavam faltando. E é muito comum hoje também ouvirmos pessoas falarem assim que está com vontade de comer algo. Então dentro daquela pessoa ainda não se encontra aquela sensibilidade para ela perceber a propriedade do alimento que está faltando na sua constituição. A ferramenta torcida não precisa de ser verdadeiro, basta a aparência. Isso nós vemos assim que é bem sério, porque muitas pessoas acham assim que a roupa que ela está usando, por ter determinada marca, vai dar a ela uma sustentação na sua vida. Mas cada um sabe que é de dentro, a maneira que a pessoa irradia. Então o jeito que a pessoa irradia não é o que está apresentando de fora, as suas vestes ou os seus pertences. É como ela é.
Se uma ou outra pessoa quer fazer determinadas compras, ela pode fazer, mas aquilo não vai dar a ela uma condição de como se ela fosse, a condição de como ela é. E isso a gente vai observando assim que a naturalidade acontecia e acontece ainda, que muitas pessoas, por terem recurso financeiro, não quer dizer que aquela pessoa apresenta como tendo recurso financeiro. Ela é natural. E muitos outros que não têm um recurso financeiro apresenta-se como se estivesse com o recurso. Então isso é um trabalho que cada um tem que perceber a maneira que ele é. E sempre lembrar assim que nós temos que fazer um trabalho conosco mesmo de possibilitar receber do espiritual as informações e transformá-las para a matéria grosseira. Tem um ensino muito importante que fala assim que aos seus o Senhor presenteia durante o sono. Para muitas pessoas é bem interessante, elas têm facilidade de receber as informações, as instruções, e para outros elas têm que ter muito esforço para ter aquelas informações, aquelas instruções. Então isso é uma condição de que o cérebro ele se encontra num procedimento equilibrado. Então esta condição a pessoa tem que lembrar-se que não é com a sobrecarga das informações da matéria grosseira é que vai dar um equilíbrio. É justamente a não sobrecarga da matéria grosseira. Isso a gente vê de muitas maneiras, porque muitos pais querem que os filhos tenham um determinado conhecimento e esforça para aqueles filhos terem aquele conhecimento. Mas muitas vezes aquele filho veio com uma missão que é muito diferente de trazer uma informação, de desenvolver um invento, que não tem nada a ver com aquelas informações que os pais estão querendo que esse filho venha a ter, que esta filha venha a ter. Então isso fez com que aquele filho ficasse sobrecarregado com algo que não vai ter nenhuma utilidade na sua vida. Essa vaidade dos pais é uma responsabilidade muito grande. Mas também tem aquela coisa muito importante, porque a criança pequena, de dias de nascida, ela sabe o que ela quer. Mais interessante é que ela vai desenvolvendo esta condição de saber o que ela quer e a coragem que ela passa a ter para poder usar os seus membros. E depois ela continua tendo esta coragem. Depois nós sabemos assim que o nosso sangue tem o sangue do imigrante, de uma pessoa que foi para uma região distante, o irmão do pai, ou o pai veio de uma região distante, ou o próprio veio de uma região distante. Então, toda época, nós temos a coragem para fazermos aquilo que nós queremos. Mas também, se uma pessoa aceitou as sobrecargas escolares por vontade dos pais, é da responsabilidade dela, porque ela ficou descuidada e ela agora pode ficar com esta condição de não receber das informações espirituais. E as informações espirituais é que dão a sustentação. Porque nós sabemos assim que o que dá sustentação na vida de uma pessoa, durante um tempo ela pode ter aquele sonho de ir para uma outra localidade, ter uma companheira, de ter um companheiro, de ter filhos, de ter uma determinada profissão. Depois tudo isso passa. O que a pessoa tem que continuar cultivando a vida toda é como ela é com ela mesma, toda a época da sua existência. O que aparenta é a personalidade. Então, a verdade é como a pessoa é com ela mesma. E se nós fizéssemos um trabalho de ir verificando como nós nos encontramos, como nós nos esforçamos diariamente, como nós dedicamos o nosso tempo no aprimoramento da nossa maneira de sobrevivermos, nós veríamos assim que nós fazemos pouco esforço para ter um aprimoramento para a nossa vida de sobrevivência. Para a vida nossa interna, para toda a época da nossa existência, que depois que a pessoa
com mais décadas, então ela se desenvolveu um pouco de conhecimento dos ensinos, então ela também não entorpece e ela passa a ter ponderação. E ela passa também a ter seleção daqueles conhecidos. Um conhecido é muito importante cada um observar. Normalmente, nós temos um relacionamento assim. A criança aproxima do adulto quando aquele adulto dá a ela um procedimento de irradiação. Aproxima da mãe porque a mãe dá a ela aquela condição muito importante do que ela necessita, da higienização, do alimento, da dedicação, do carinho, da maneira como a mãe apresenta e aquela criança vai tendo os desenvolvimentos. Depois, na nossa vida, nós esquecemos de tudo isso. Então, nós vamos aceitando qualquer coisa. Então, nós vamos tendo que lembrar sempre que para aceitar qualquer coisa, um tem que ceder a energia boa, porque se não tem energia boa, nenhuma das duas partes não tem um relacionamento. Muitos acham assim que precisam de relacionar. Então aquele que acha, ele tem uma energia melhor, porque ele no relacionamento vai ceder da sua energia. A ferramenta torcida é uma condição muito importante que a pessoa tem que observar que ela tem que ser econômica com ela, tem que ser econômica no seu relacionamento, ela tem que aprender a compactar, ela tem que observar a maneira que ela vem vivendo. E essa maneira tem que ser uma maneira boa para ela não ser pega de surpresa décadas depois da sua existência, ela não apresentar uma desarmonia física, que é muito sério, porque se a pessoa está alinhando-se, então ela não vai ser pega de surpresa com uma desarmonia bem acentuada. Cada pessoa tem que lembrar assim, que não tem nenhuma significação se ela não dedicar a vida dela para as informações que o Criador nos possibilitou, que é conhecer as leis do Criador. Da mesma maneira que uma criança tem que conhecer a fala da casa dos seus pais, o adulto tem que conhecer o caminho que ele vai retornar para a pátria do paraíso. E é bem importante cada um lembrar assim que na nossa vida, na nossa coerência, nós sabemos que o amor, ele anda junto com a pureza e ele anda junto com a justiça. Esse equilíbrio a pessoa tem que ter dentro dela com ela mesma, porque para ela receber um auxílio numa fase da vida em que ela vai ficando com o seu corpo físico mais enfraquecido, ela também tem que ter plantado num período anterior. Não tem como ela receber um auxílio se ela não fez nenhum plantio numa época anterior de coerência, de bom senso, de conhecer os ensinos, de ter dedicado um tempo para o terceiro mandamento, de fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores, como ela comportou e qual é o procedimento que ela precisa de continuar tendo para a vida dela na sequência. Então nós temos uma responsabilidade, a responsabilidade não é com filhos, não é com o ambiente de trabalho, porque muitas pessoas trabalham e vão embora daquela empresa, e os filhos vão embora da moradia. A responsabilidade que nós temos é conosco mesmo, de como nós nos apresentamos conosco mesmo diariamente. Então essa convivência está relacionado assim, que a pessoa tem que aprender a mudar a norma do tempo e do espaço, possibilitando receber informações do espiritual para poder transformar essas informações para a matéria grosseira e a pessoa ir qualificando